Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. No vídeo de hoje vou falar para vocês sobre o Delphi mais o S3. Então o S3 aí da AWS é um serviço aí que a gente pode estar utilizando em conjunto ali com o nosso sistema para poder ali armazenar arquivos, né, vídeos, fotos e assim por diante, ou também backups ali do nosso sistema, tá? Então vou estar mostrando aqui para vocês nesse vídeo como que a gente faz esta integração. Então, só para título de curiosidade, para quem não sabe o que significa o S3 da Amazon, significa Simple Storage Service, né? Que nada mais é do que S3, né? Por isso que eles usam esse acrônimo aqui, S3, beleza? O S3 nada mais é do que um bucket, tá? Então, se a gente, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Então, basicamente é como se fosse, né, um repositóriozinho assim, né? Um bucket, onde a gente consegue colocar vários arquivos aqui dentro, tá? Então, esse bucket, quando a gente cria ali na nossa conta da AWS, ele tem que ser um nome único, né? Então, normalmente a gente coloca o nome da empresa, mais o projeto e assim por diante, que forma um nome único para a AWS. E nele a gente consegue colocar ali vários tipos de arquivos dentro desse bucket, né? O bucket a gente pode traduzir como se fosse uma pasta ali para a nossa realidade, tá? É claro que ela é muito mais além do que uma pasta, né? Então, por exemplo, aqui a gente também tem classes de armazenamento, tá? Classes de armazenamento. Que essas classes de armazenamento ali são várias classes que vai desde das mais baratas até as mais caras, tá? Então, dependendo da forma que vocês submetem, faz o upload dos arquivos de vocês, vocês vão pagar mais, né, ou menos pelo o tempo que vai ficar armazenado, então, aquele seu arquivo, tá? Então, essas classes de armazenamento é muito importante vocês verificarem na documentação, porque se vocês estão fazendo ali e enviando backups, por exemplo, a gente sabe que backups ali, né, quer queira ou não, a gente não quer nunca acessar, ter que restaurar esse backup. Então, muitas vezes o backup a gente pode adicionar numa classe de armazenamento um pouquinho mais barata, né? Então, eles têm vários tipos de classes, uma delas ali, por exemplo, a gente vai armazenar um backup, a gente poderia colocar lá no S3 o Deep Archive, né, o Clear Deep Archive, que é um dos mais baratos ali, porque são arquivos que a gente vai acessar menos vezes, e consequentemente a AWS vai cobrar menos por estar ali nesse tipo de classe de armazenamento, né? Agora, se a gente tem um arquivo e a gente acessa constantemente, aí a gente vai pagar um pouquinho mais caro, porque vai ter disponibilidade ali 100%, né? 100% não, né? Mas 99,9% de disponibilidade, tá? Então, não que o outro não vai estar 100% disponível, mas ele vai ter ali, para você recuperar esse arquivo, ele vai levar um certo tempo. Então, aqui na página, né, da própria AWS, eu tenho aqui a minha conta e a gente tem aqui a pasta a parte, né, do S3, tá? Então aqui eu já tenho um bucket aqui criado, tá? Mas caso vocês queiram saber um pouquinho mais do S3, então é só digitar aqui, ó, S3 AWS, e aí ele vai mostrar para vocês o que significa então esse Simple Storage, né, Storage Service, tá? Então ele explica, né, mais ou menos o que é um bucket, né, tipo um balde que eu expliquei para vocês, e a gente consegue armazenar ali arquivos e tudo mais, tá? Então tem preços e níveis gratuitos da Amazon S3, tá? Então dependendo ali do nível de classe que vocês vão utilizar, tá? Fala alguns clientes que utilizam, tá? E tudo mais. E lá em cima, se eu não me engano, aqui no começo ele fala também dessas classes de armazenamento, que é esse aqui, ó. Então, clicando aqui, ó, vocês têm todos esses tipos de classe de armazenamento, tá? Então, quando a gente cria, né, um novo arquivo, ele, por padrão, se a gente não definir nada, ele sempre vem para esse S3 Standard, que é onde a gente vai ter ali alguns recursos, né? Então, por exemplo, ele vai ter 99,99% disponibilidade daquele seu arquivo para você poder baixar e fazer alguma modificação, tá? E
os outros aqui, ó, por exemplo, de arquivamento, que eu comentei, o Classier, né? Classier Standard Retrieval aqui, ó. Então ele tem aqui um certo tipo de disponibilidade também, ó. Esse aqui, ó, o Deep Archive. Esse caso aqui, ó, você pode restaurar os arquivos em até 12 horas, tá? Então vamos supor que é um arquivo ali que você quer salvar e você não tem pressa para poder recuperar caso você queira recuperar um dia. Então você pode estar utilizando este tipo de classe de armazenamento, que além de você vai ter também a disponibilidade, né? A única coisa que você vai demorar para recuperar, porém você vai ser cobrado bem menos por esse tipo de classe de armazenamento, tá? Então, rolando aqui mais na página, vocês têm aqui, ó, o tipo, né, de características de cada uma das classes, então é muito importante vocês também se atentarem neste quesito aqui, tá? Bom, e para o Delphi, como que a gente faz, né? No Delphi a gente tem que ter também aqui lá no Getit, para a instalação dos componentes, a gente tem que ter aqui o AWS, aí a gente tem aqui o SDK. Tá? Então lá a gente vai baixar, vou ensinar vocês como baixar e instalar esse SDK, e vou mostrar para vocês aqui em seguida como que a gente faz para listar os nossos arquivos que temos armazenado aqui na nossa Symbol Storage Service. Então, vamos lá carregar o Delphi e mostrar na prática como que funciona. Bom, então vamos lá. Antes da gente estar carregando, né, o Delphi, eu estou aqui já na minha conta. Então vocês podem ver que eu tenho aqui o meu S3 já aqui carregado. E aqui eu já tenho aqui um bucket com um backup aqui, né, uma pasta, né, digamos assim, de backup onde eu armazeno aqui, ó, vocês podem até ver, tem diversos backups aqui de um sistema que eu administro, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou estar criando outro bucket para vocês verem como que a gente cria aqui dentro da AWS. Deixa eu clicar aqui em buckets. Então temos essa opção aqui, ó, criar bucket. Então lembra que eu falei que o bucket ele tem que ter um nome único para a AWS. Então neste caso aqui eu vou colocar o meu nome, né, Armando Neto, e vou colocar aqui imagens. Vamos ver, e aqui nesse caso ele está escolhendo. Aqui eu não vou mexer nada, questão de controle, né, de permissões e tudo mais, né. Bloquear todo o acesso público para ninguém acessar, beleza. Desativar aqui o versionamento, tá? Então tem algumas opções aqui que eu recomendo vocês a darem uma estudada, né? Por exemplo, o versionamento aqui, caso você trabalhe com arquivos que você quer versionar, mandar várias vezes a versão, ele consegue trabalhar com o versionamento deste arquivo. Então ele identifica que é o mesmo nome e ele vai incrementando essa versão, né? Trabalhar com criptografia, né? E assim por diante. Bom, beleza. Então neste caso aqui vamos criar então aqui a nossa bucket. Ele vai criar pra gente aqui. Então temos duas. E nesta aqui eu vou estar submetendo aqui dois arquivos, né? Então eu tenho aqui arquivos já carregados aqui do lado. Deixa eu pegar aqui as imagens. Tenho duas imagens. Vou clicar e arrastar aqui. Beleza, então ele arrastou aqui duas imagens para nós, né? Então ele já identificou que a primeira aqui é JPEG e a segunda aqui é PNG. Tá? Então, só mandar carregar. Beleza, ele já fez aqui o upload para a gente, tá? Então, se voltarmos aqui lá na raiz então do nosso S3, então a gente tem aqui Armando Neto Imagens, e aqui temos as imagens, né? Então, por exemplo, a primeira imagem que a gente clicou, né? E aqui a gente consegue abrir essa imagem, ele mostra, né, que foi essa imagem que a gente submeteu. E a outra também ele vai mostrar pra gente aqui a imagem, se eu não me engano, é de alguns pinguins aqui. Beleza. Maravilha. Então, como que a gente faz então para carregar esses buckets lá no nosso Delphi? Então aqui eu já estou com o Delphi carregado, né? Então deixa eu abrir aqui para vocês. No caso do Delphi aqui, então, como eu comentei ali na introdução, a gente precisa ter o SDK, né, o plugin ali para a gente poder trabalhar com os serviços da AWS aqui dentro do nosso Delphi. Então, a partir aí das últimas versões do Delphi, já é possível a gente trabalhar de forma nativa com esses serviços. Para isso, então, vocês têm que vir aqui em Tools, e a gente tem aqui o gerenciador de pacotes. Clicando nele, aí aqui no caso eu já tenho ele instalado, mas aí vocês pesquisam por AWS SDK. E aí vai listar aqui para vocês
o SDK aqui do Delphi, né? Neste caso aqui, ó, que eu estou gravando esse vídeo, já foi lançada aqui, ó, em 11 de março, né? Foi lançada a versão 1.4. Então, sugiro vocês sempre atualizar ali e instalar, né, com a última versão. Eu tô com essa daqui, a de fevereiro de 2025, e com ela a gente consegue aí trabalhar com Cognito, conseguimos trabalhar ali com Simple Email Service, tá? Com SNS, né, que é o serviço de notificação, com SQS, né, que é o serviço de queries ali da AWS, com o nosso S3 e assim por diante, né? Tem diversos outros serviços. Então vocês instalam esse plugin, reinicia o Delphi e aí a gente começa a brincadeira. Bom, então aqui nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente carrega então as nossas buckets e a partir dessas buckets carregadas como que a gente lista então os arquivos. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz o upload, né, submeter o novo arquivo e como que a gente faz o download daquele arquivo também, tá? Mas para este aqui, para a gente estar esquentando aqui o nosso conhecimento com a AWS, vamos estar fazendo então apenas a leitura da bucket e dos arquivos. Então assim, primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui e adicionar este componente de conexão. Então onde está esse componente? Depois que vocês instalaram o SDK, aqui embaixo, aqui nas paletas, né? Embaixo não, né? Vai depender muito da configuração ali do seu Delphi. O meu fica aqui à direita. A gente tem aqui uma categoria chamada Cloud. Então nessa Cloud aqui, ó, vocês têm aqui o Amazon Connection Info. Então vocês adicionam esta conexão para a gente poder trabalhar ali com o nosso provider, que nesse caso é a AWS. Então, adicionando então essa conexão, aí sim a gente consegue fazer toda a nossa programação. Neste exemplo, então, eu tenho um botão carregar buckets, temos aqui também uma list box, onde eu vou estar listando aqui os nossos buckets, e uma outra list box que a gente vai estar listando aqui os nossos arquivos. Maravilha! Então aqui, para a gente configurar esta conexão, eu vim aqui no nosso evento de Create, né? E basicamente eu tenho que setar algumas propriedades para a nossa conexão. A primeira delas é a nossa account name e account key, que essas credenciais a gente consegue pegar lá na nossa AWS. Então lá a gente consegue criar lá na política de segurança, né, no nosso IAM, a gente consegue criar uma chave, né, de autorização e de recursos ali, né, para a gente poder acessar ali os nossos serviços. Então nessa chave ali, nesse caso eu dei permissão para poder acessar ali nossos buckets do S3, tá? Aqui eu não vou mostrar, no caso ali a minha chave, né, por questões de segurança, mas depois eu vou estar mostrando outro vídeo como que a gente faz para criar essa chave lá no nosso IAM lá da AWS. Depois a gente monta, informa qual que é a nossa região. Então nesse caso aqui, ó, aqui é no América do Sul, East 1, ou seja, é o data center onde está configurado esse meu S3. Então nesse caso eu estou utilizando aqui o data center de São Paulo, e se vocês tiverem outro data center, aí vocês coloquem aqui a sigla do data center que vocês utilizam. Como que a gente vê esse data center? Basicamente, uma vez aqui que está carregado a nossa conta, aqui no superior da tela a gente consegue ver aqui, ó, norte da Virgínia, Ohio, Oregon. No nosso caso é São Paulo, então a gente coloca essa sigla aqui, SA EST-1. Maravilha! Então, configurando isso, a gente pega e temos esse S3 aqui, que no caso aqui ele é uma interface, né, do tipo The Amazon Storage Service, e a gente cria, no caso, esse objeto, né, passando a nossa conexão. Então, sempre quando a gente vai utilizar qualquer serviço da AWS, ele espera aqui uma conexão do nosso provider. Então, por isso que eu passei ela aqui, para a gente ter, então, este objeto aqui carregado. E como que a gente faz, então, para poder setar as nossas buckets? Basicamente, a gente vai... aqui é para a gente listar os arquivos, né? Para listar as nossas buckets, está aqui em cima, perdão. Então aqui a gente tem aqui um objeto, né, uma classe, que é uma classe de resposta ali da cloud da AWS. Então é aqui que a gente vai
capturar então essa resposta esse tcloud, né? Na verdade aqui ele não é nem da AWS, tá? Se a gente for navegar aqui, ó, vocês podem ver que ele é do próprio embarcadeiro, né? Eles criaram aqui um tcloud response info, tá? E onde a gente consegue pegar todos esses retornos de requisição cloud, né? No caso. Beleza, então a gente atribui, né? Cria esse objeto. E aqui a gente passa como parâmetro aqui dentro do nosso S3, esse list bucket, ele espera então essa resposta desse tcloud response info, tá? Então se a gente clicar aqui nesse Amazon API aqui, ó, vocês podem ver que ele espera aqui um tcloud response info, tá? Ou seja, é a resposta ali da nossa chamada ali do nosso S3 da AWS. Beleza, então feito isso, ele vai listar as nossas buckets e aí é só a gente percorrer e listar elas ali no nosso list box. Então vamos lá e ver como que funciona. Então neste caso eu vou colocar um break aqui e vou executar o nosso projeto. Neste caso ele já fez toda a configuração e eu vou clicar em carregar o bucket. Então aqui ele vai criar o nosso objeto de resposta ali da nossa cloud, vai vir aqui no nosso S3 e vai, o S3, qual que é as nossas buckets? Beleza, passando aqui como resposta a nossa cloud, ó, deu 200, mensagem ok, e aí sim a gente começa a brincadeira. Ó. Se então o list ele for tiver, né, instância e tudo mais, aí ele começa a fazer, no caso aqui, o nosso preenchimento do nosso list box. Então aqui ele vai lá e vai preencher, então, ó lá, preencher o Armando Neto Imagens e vai preencher o nosso bucket backup, né, LiveVet. Beleza, então vocês podem ver que ele listou aqui os dois buckets que temos lá no nosso S3. E como que faz pra gente, como que fazemos para listar então os arquivos? Então os arquivos, a gente tem que passar o nome da nossa bucket, por isso que a gente tem uma variável aqui que recebe o nome da nossa bucket listada, e em vez da gente pegar então e usar o nosso método de list buckets, a gente utiliza então o nosso get bucket, passando aqui qual que é a bucket que a gente quer listar. Com isso a gente vai carregar então um objeto do tipo TAmazonBucketResult, e com ele a gente consegue ter todas as informações ali do nosso bucket. E aqui eu só faço um for in, pegando todos os objetos do nosso bucket, pegando o nome dele e adicionando no nosso list box, né, nosso segundo list box. Então vamos lá ver como que funciona. Ó. Se clicarmos aqui, vocês podem ver que ele já pegou aqui o nome do primeiro bucket, vai pegar aqui as informações do bucket, então ele carregou aqui, e no caso ele vai ver se foi assinado, né, associado ali, criado esse objeto, e vai listar os nossos objetos ali. Então, olha que legal. Então, ele listou aqui a nossa imagem 1 e imagem 2. Se voltarmos aqui para o outro, né, deixa eu tirar o break, ele vai listar todos os backups. Bom, então, este vídeo eu queria mostrar como que a gente faz essa leitura dos buckets. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como a gente faz o update e também o upload, melhor dizendo, e faz o download dos arquivos na nossa bucket no S3. Então, até a próxima.